Nesta madrugada eu postei um vídeo aqui, me sentindo até muito mal, né, com o assassinato promovido por Jonathan contra sua companheira Lilian, aqui em Brasília. Procurei naquele vídeo que descerá aqui, vocês podem assistir, quem não acessou ainda veja, eu expressei um pouco da análise do ódio, como esta força tanatológica, esta força mortal, assassina, que toma conta da alma da pessoa, de todos os seus pensamentos, raciocínios, ao ponto de gabaritar as pessoas a premeditar, organizar armadilhas e tal para matar as pessoas, principalmente nesse contexto brutal de hoje, as mulheres. Hoje eu volto ao assunto tomando outros aspectos, a partir também de um fato. O fato ocorreu nesta semana, dia 10, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Trata-se daquele caso que muitos de vocês conhecem, viram na mídia, do homem de 70 anos, né? Sempre se diz ele é suspeito, né? Porque nesse momento em que comento, não se tem notícia que ele tenha sido preso e provada a sua implicação nesse crime. Então, como suspeito principal, até porque ele avisou a enteada de que tinha assassinado a mãe dela, seu Isaquel Rodrigues de Meira, de 70 anos, matou a sua esposa com uma facada próxima ao coração, Dona Marisa de Oliveira Costa, de 54 anos. Uma coisa terrível isso. O assassinato de mulheres não deve contar com nenhuma contemplação. Nem mesmo agressões orais, palavreados, gestos violentos, enfim, constrangimento das mulheres, ameaça de qualquer tipo. Nada deve ser aceito, muito menos o assassinato. Violência jamais. Mas eu quero me apegar aqui a dois termos, em dois bilhetes que o seu Ezaquiel deixou ao lado do cadáver. A mim me soa como coisa de arrepiar, de causar calafrios. E que não dizem só respeito ao que escreveu o assassino, mas há duas forças contraditórias, antagônicas, que atuam na sociedade hoje e que nós precisamos trazer à tona para debater, analisar e compreender isso. O que escreveu o seu Isaquel? Escreveu no primeiro bilhete, ou num dos bilhetes: Marisa, te matei porque eu te amo. Vá com Deus, amiga querida. E depois ele diz, mais ou menos, mudando uma palavra: Marisa foi a mulher mais querida da minha vida. Vá com Deus, meu amorzinho. Sem conhecer o contexto, a vida deste homem que, segundo o noticiário, parece ser alcoólatra, portanto de padecer de delírios e outras distorções de personalidade, me chamam a atenção essas duas palavras: Deus e amorzinho, te matei porque te amo. Duas coisas aparentemente contraditórias. Aparentemente. Porém, é preciso que nós nos reportemos ao ambiente que vivemos hoje, a esse cenário de toda essa conjuntura, para vermos que Deus é esse e que amor é esse. Existe no imaginário das pessoas um Deus que atua, mas um Deus completamente contraditório, antípoda de tudo que
o discurso quer dizer. Este Deus que levou o seu Isaquiel a assassinar a facadas o seu amorzinho, a sua mulher Marisa, é o Deus Tânata, é o Deus da morte. É o Deus que segura os braços de uma pessoa para que ela apunhale ao outro. É o Deus que está ativo hoje na sociedade. Desde, como eu disse no vídeo de ontem, desde um dito presidente eleito pela morte, pelo fake news, eleito pelas manobras mais tenebrosas, mais mortais possíveis, que faz gestos de arminhas. Mesmo no hospital, mesmo numa marcha para Jesus, lá está ele com os sinais de morte. Não é a cruz, é a morte. Não é morte por acidente, é morte por assassinato. Ameaça de morte. Morte do outro, morte do diferente, morte do homossexual, morte dos gays, morte das mulheres, morte dos negros e negras, morte dos quilombolas, morte dos trabalhadores asfixiados, sem emprego, sem justiça, sem proteção trabalhista. Eis o que faz o miliciano na presidência, né? Divulgando, aumentando o grau de percepção do Deus Thanatos, conforme a mitologia grega, o Deus da morte. Então, este Deus da morte se liga a um discurso, a ritos e a alaridos dentro das próprias igrejas compostas por pessoas que dizem seguir Jesus, o Jesus da vida. O Jesus que diz que é o pão da vida. Jesus que diz que é a própria vida. Zoé, como diz o grego de São João. A vida. Vida eterna. Os que o seguem agem como discípulos, filhos e filhas do Deus Tânata da morte. Por que eu digo isso? Porque muitos dos seus fiéis, pastores e padres apoiam no cenário nacional e mundial a morte empreendida por Donald Trump, o criminoso de guerra, o terrorista mundial, terrorista norte-americano que tenta dominar o mundo a serviço da morte. Apoia a tortura, apoia o assassinato nos porões, apoiam Jair Bolsonaro, que proclama o tempo inteiro a morte. Talvez a morte que o encharque, a morte que tome conta e toma conta dos seus pensamentos, do seu discurso e do seu medo de morrer. Isso está presente nos filmes em plenas tardes, rodados pelas redes de televisão. O Deus da morte está presente em todas as relações para eliminar as pessoas. O Deus da morte está presente no parlamento brasileiro, quando deputados e deputadas participam de bancadas evangélicas, de bancadas da Bíblia, de bancadas católicas e votam sempre a favor da morte. E o amor? O amor não é nada mais, nada menos do que uma força a serviço da morte. É possessivo, egoísta, é mesquinho, é centralizador, é apropriador do outro, manipulador do outro, fazendo com que o outro se renda totalmente sem autonomia, sem vontade, sem desejos para satisfazer aqueles que matam, aqueles que dominam. Vai com Deus, amorzinho. Uma noção de um Deus que está à espera para valorizar os mortos, os assassinados. Não é o Deus da vida, é o Deus da morte. E este Deus está ativo, repito, nos discursos, nos gestos,
nas ações daqueles que dizem proclamar o Deus da vida. Então há contradições enormes aqui e muito provavelmente gente que vem praticando feminicídio, vem praticando a barbárie contra mulheres que geram a vida, as mulheres com quem fazem sexo e chamam de amor a todo momento, as mulheres que eles querem submeter e engolir as suas almas, para depois mandá-las para perto desse Deus da morte, que os conduz, que os atrai e que os impulsiona a matar. Então, para resumir, eu falei aqui que nesta aparente contradição entre Deus e amor, na verdade, há uma força brutal da morte hoje ativa, até inconscientemente nas pessoas, mas levando-as a todo tipo de hostilidade, de brutalidade, de violência com os outros. Nas mínimas coisas se vê isso. Nos mínimos gestos, nas mínimas palavras, se vê a morte ativa. Né? É preciso barrá-la. É preciso matar esse Deus da morte. É preciso que nós nos curemos desta morte que toma conta de nós e nos abracemos à vida, que se expressa na luta, que se expressa na solidariedade, que se expressa no respeito ao outro, que se expressa no estendimento das mãos em profunda compaixão para com os outros. É isso que nós precisamos fazer para definitivamente sangrarmos o Deus da morte e a morte, sua filha, sua serviçal, sua mandalete, sua discípula, sua faca, seu canhão, seu revólver, sua metralhadora, a morte assassina. Pensemos nisto, pensemos por um pouco, tomemos atitudes a favor da vida e lutemos para que as pessoas se afastem deste Deus da morte. Se antes nós devíamos sempre segurar as mãos uns dos outros jamais soltá-las, hoje, abraçados à vida, abraçarmos a compaixão que é a melhor expressão do amor, seguremos-nos uns aos outros na grande luta que precisamos fazer para salvar o Brasil no Deus da morte. Abraços críticos e fraternos.